Oi pessoal, boa noite, eu sou a Duda, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da PP. Nós somos estudantes do 6º semestre de Publicidade e Propaganda da FACEF e hoje temos um convidado super especial com a gente. Boa noite pessoal, meu nome é Yasmin, estou no curso de Publicidade e Propaganda aqui na FACEF e estou muito animada por esse episódio também. Boa noite, eu sou Maria Clara, também estou no 6º semestre de Publicidade e Propaganda. E eu estou muito animada para esse bate-papo, muito animada para conhecer um pouquinho de você e da sua trajetória. E é isso. Hoje, nosso convidado é Everton Tales, jornalista formado pela Universidade de Franca, com experiência em veículos como Record, Portal TV, Portal GCN, Rádio Hertz e Rádio Difusora. Especialista em eventos sertanejos, ele já cuidou da assessoria de imprensa de projetos como Expo Agro Franca, Henrique Juliano, Franca Rodeio Music, Zezé de Camargo, entre outros. Nascido em Rio Paranaíba, em Minas Gerais, e morando em Franca desde a infância, Everton une experiência e conhecimento de mercado e contatos sólidos, fortalecendo marcas e eventos. Seja muito bem-vindo, Everton. Primeiramente, obrigado pelo convite de vocês do curso de Publicidade e Propaganda da Unifacef. Fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória pessoal e também profissional nessa oportunidade aqui do podcast. E para começar, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como foi sua trajetória, como que veio essa vontade de começar no jornalismo. Eu tenho 29 anos, eu sou mineiro, né, nascido em Rio Paranaíba, vim para Franca por volta de 6 ali para 7 anos de idade, e desde pequeno eu sempre tive uma curiosidade. Quando eu passava em alguma coisa que me intrigava, às vezes um acidente, às vezes uma árvore que interditava alguma via, algum fato curioso, uma movimentação da polícia, desde pequeno isso aí foi me alimentando. Então eu tirava foto e compartilhava com alguns colegas da imprensa que eu segui, também me inspirava. Então eu sempre tirava uma foto de alguma coisa que eu via que chamava atenção. Acho que isso aqui rende para TV, rende para rádio. Eu fazia uma foto e mandava. E isso, quando eu tinha ali meus 12 a 14 anos, quando repórteres entravam ao vivo ali na área central de Franca, eu ia, acompanhava os links. Na época, aqueles links de TV que colocavam um carro muito grande, né, que subia a antena. Antigamente não é igual hoje, que tem um multilink. Então, que lá chamava muita atenção, e eu sempre tive a curiosidade de acompanhar essa questão, essa movimentação dos repórteres, e isso foi me chamando a atenção para o curso de jornalismo, que depois que eu terminei o ensino médio, em 2014, na Escola Maria Pia Silva Castro, no Parque do Horto, eu entrei no curso de jornalismo na Unifran em 2017 e me formei em 2020. Foram 4 anos aí que a gente teve diversas oportunidades dentro do curso e também fora dele, com experiências de estágio. Fiz estágio na Sabesp, na assessoria e comunicação corporativa da empresa. Também atuei na Hertz como repórter, na Record como estagiário. Depois voltei agora e atualmente estou no Portal GCN e na Rádio Difusora e também na emissora Record de Franca. Então hoje, né, você atua como repórter e assessor de imprensa, né? Como para você equilibrar esses lados? A questão dos eventos, a minha família, ela é muito enraizada no sertanejo. E eu sempre cresci ouvindo música sertaneja. E eu falei, por que não vou juntar os dois, a comunicação e também a minha paixão pelo sertanejo. E antigamente, eu ia para os eventos e não conseguia entrevistar os artistas. Sempre tinha um bloqueio ali, ficava atrás do palco, era muito burocrático. E aos poucos eu fui cuidando, abrindo portas. E aí quando eu vi, eu já estava dentro do camarim, fazendo entrevista com os artistas, ao mesmo tempo criando laços com os produtores de eventos, e logo as portas foram se abrindo e eu consegui pegar assessorias de eventos. E eu fico muito feliz pelas portas que eu consegui abrir. Ainda estou em um processo de construção, buscando cada vez mais oportunidades. Eu tenho 29 anos e com 25 para 26 eu assinei assessoria, fui responsável pela comunicação de uma Expo Agro, né? Na verdade, eu assino já 3 Expo Agros na história de Franca, que é a principal festa popular de Franca. Então, assim, eu fico muito feliz por essas oportunidades que vão surgindo.
E é uma baita responsabilidade. Eu, com 29 anos, tomar conta de uma festa que tem aí 2 finais de semana, que movimenta o agro, movimenta o entretenimento, economia, lazer, e eu assinar a comunicação e assessoria de um evento desse porte, eu olho para mim mesmo e faço uma reflexão. É o tanto que Deus é generoso comigo. Ai, que legal. E Everton, qual foi a primeira reportagem ou o primeiro evento, assim, que virou a chavinha da sua cabeça? Tipo assim, ó, é isso mesmo que eu quero fazer da minha vida. Foi o primeiro que mais te marcou? Eu lembro que no final de 2014, eu ainda não era formado e nem tinha começado o curso de jornalismo. E aí estava tendo uma entrevista com alguns cantores na região central de Franca. Era um estúdio de vidro da Hertz. Na época eu não fazia parte, nem estava na área. E aí o locutor estava entrevistando a dupla Bruninho e Davi, que estouraram com algumas músicas aí. E aí eu perguntei para ele, não tinha nenhuma ligação com ele, nem nada. Eu falei assim, você deixou fazer 2 perguntas para a dupla? E aí eu peguei o microfone, ele deixou fazer. E isso em 2014, né? Estava terminando o ensino médio. E essa aí foi uma coisa que me marcou, porque foi a minha primeira entrevista, e no sertanejo também, né? Na rádio e também no sertanejo. Entrei ao vivo, fiz 2 perguntas aí para a dupla, e essa foi o start aí para me seguir nessa comunicação com duplas sertanejas, com foco no sertanejo. E como você disse, você mergulhou nessa parte de eventos, né? Nessa parte do sertanejo. Você foi responsável por grandes eventos como a Expo Agro e o Franca Rodeio Music esse ano que você assinou. E eu queria saber de você, assim, como que é uma rotina durante um evento? O que o público nem imagina que pode acontecer nos bastidores? É bem legal essa pergunta sua, porque a gente começa um exemplo. A Expo Agro é em maio. E aí tem tudo a questão da divulgar a empresa que organizou. Então, vou pegar por parâmetro a Expo Agro de 2024. A divulgação da empresa foi em meados ali de março para abril. Aí a gente entrou com um coquetel de lançamento para poder apresentar a programação artística para toda a cidade, toda a região. E aí a gente vem trabalhando diversos materiais, releases, informes do evento, desde a praça de alimentação, parque de diversão, os principais shows, o que a galera vai poder encontrar do evento. Então, assim, é muito legal. E aí, no dia a dia ali, próximo do evento, a gente dá entrevistas, acompanha os donos do evento, os responsáveis pelos eventos, dando coletivas, participando de rádios. Então, é uma rotina bem legal. E também no dia do evento a gente acompanha também os artistas, né, que vão dar entrevistas para os veículos credenciados que fazem parte do evento. Um detalhe curioso é que na Expo Agro de 2018, a Anitta, ela veio em Franca juntamente com o Gustavo Mioto, e na ocasião eles receberam um troféu, eles têm uma música junto, e essa música tinha ganhado um troféu de platina, né, pela execução nas plataformas digitais. E na edição da Expo Agro daquele ano foi a entrega desse troféu, desse prêmio. E a gente estava ali acompanhando todos os bastidores. Um detalhe curioso é que o pessoal que estava preparando o camarim da Anitta tinha feito pizza de calabresa com cebola. E ela não gosta de pizza de calabresa com cebola. Aí a gente virou um auê, corremos no Sítio Poço, buscamos uma pizza de calabresa sem cebola. Então, assim, essa área dos eventos é muito legal, porque tudo pode acontecer ali, né? Inclusive, percursos também, shows cancelados, né? Às vezes acontece isso. Na Expo Agro desse mesmo ano, o show da Simone Mendes, ainda era Simone Simara, na verdade, foi cancelado devido às chuvas, né? Então a gente tem todo um planejamento rápido ali para soltar um informe, tranquilizar os fãs que a festa vai acontecer, que teve esse empecilho por conta de chuva. Então, assim, é muita responsabilidade. Tem a parte do entretenimento, que a galera tá prestigiando os shows, né? A parte do lazer, mas para fazer acontecer dá muito trabalho. Como você disse, tudo pode acontecer, né? O que você acha que mais exige sua atenção nesse processo de preparação? Na hora dos eventos, né? Sempre há uma demanda muito grande dos veículos. Então, são muitos pedidos, né? E a gente faz o possível para poder atender. E nem sempre as pessoas entendem isso, né? Vou te dar um exemplo. Quando a gente responsável pela assessoria e comunicação do evento, a gente como assessoria, a gente tem um brief ali de quais veículos o artista vai atender.
Vou te dar um exemplo. Chega aqui o Gustavo Lima e ele fala assim, olha, eu vou atender 2 veículos da imprensa. Porque quem determina não é a gente, assessoria e comunicação do evento. Quem determina é o artista, a produção dele. Então, às vezes as pessoas não entendem que tem 10 pessoas credenciadas para cobrir o evento e eu só consigo colocar 2 para poder entrevistar o artista. Aí as pessoas às vezes não entendem. Infelizmente tem pessoas que levam para um outro lado, né? Acaba querendo transformar isso numa coisa que não faz sentido. Então, assim, são algumas coisas que a gente tem que ter um jogo de cintura ali para poder controlar e dar tudo certo. E quando é um evento, assim, muito importante, termina, a assessoria acaba ali, a programação que vocês fizeram vai até o pós-evento ou termina com o evento? Nos eventos que eu participo, eu faço um contrato pré-evento e pós. O pós é ali só na semana seguinte do evento. Eu faço todo um relatório de clipes, tudo que saiu na imprensa. Então, assim, eu encaminho para o produtor, olha, tudo que saiu nos veículos de comunicação, os links, os áudios, as entradas ao vivo. Então, faço todo um relatório e também do material que foi divulgado. Então, assim, pós-evento, a gente ainda trabalha mais um pouquinho. Entendi. Na sua visão, Everton, quais as principais diferenças entre o jornalismo e a publicidade? Elas caminham lado a lado, né? Porque a gente tem que dar uma informação. E quando esse parceiro é comercial? E quando entra a questão da publicidade, né? Então, assim, eu acredito que é muito importante as duas terem contato sempre, né? Nos veículos que eu trabalho, a gente está sempre em contato com a questão da publicidade, do marketing, porque são ferramentas que andam junto, né? A parte jornalística, que traz a notícia com transparência, com apuração, com checagem, e também tem a questão da publicidade, né? Então, eu acho muito importante a questão da publicidade e do jornalismo estar sempre caminhando junto, porque os fatos acontecem, eles precisam ser noticiados. E quando envolve algum parceiro comercial, vem a questão da publicidade, né? Então, assim, tem que ter um jogo de cintura também nesse quesito para poder caminhar da melhor forma possível, né? Com certeza. É verdade. E na hora que você monta uma estratégia de comunicação, o quão importante a assessoria e a publicidade é para que elas trabalhem juntas para que dê certo? Vamos pegar pelo lado dos eventos. Quando a gente solta um evento, eu trabalho com o pessoal da comunicação, os jornalistas, mas a gente tem toda uma galera do marketing. Então a gente trabalha tudo junto. Olha, soltou uma arte, olha, acho que está precisando aumentar aqui o local, acho que essa informação ela não está sendo entregue da melhor forma. Então, assim, a gente trabalha em conjunto mesmo, de verdade. A parte do jornalismo, eu escrevo os textos, pego as fotos do evento, lindo, mas a gente também pode potencializar, facilitar, ajudar a comunicação também da publicidade, do marketing. Então, eu gosto muito de participar dessa questão. Quando não tá legal, eu pego e falo, olha, a mensagem que quer passar é essa, então acho que a gente tem que dar um destaque nisso, tem que dar um enfoque nisso. Então, é um conjunto, né? Pra gente ter um bom resultado, eu penso que é uma força, é uma união de todas as mãos, né? Ninguém faz nada sozinho. Então, às vezes o rapaz lá da publicidade, que cuida das redes sociais, do marketing, ele, às vezes, um detalhe que alguém que está de fora está vendo e ele não está vendo, pode potencializar e influenciar muito na mensagem e na informação que a gente quer transmitir para quem está acompanhando, para quem é o nosso público-alvo. Muito legal. Você entrou, assim, no mercado de trabalho junto com a ascensão dos influenciadores. Como que você lida com os influenciadores no meio do jornalismo, no meio da publicidade? Vocês fazem algum trabalho em conjunto com algum influenciador? Legal sua pergunta. Em alguns eventos que eu faço assessoria, eu também faço um cuidado com os influenciadores, faço toda uma parceria ali. Porque a gente tem que se adaptar às novas formas de comunicação. E os influenciadores são muito importantes. Eles têm os seus públicos, eles têm uma forma de linguagem descontraída de levar a informação para os seus seguidores. Então, é muito importante.
Então, em alguns eventos eu cuido do pessoal da imprensa como um todo e, paralelamente, eu também tenho uma parceria ali, monto um brief, monto uns takezinhos para o pessoal gravar, falar sobre o evento. Então, eu penso assim, para a gente ter um sucesso no projeto, a gente tem que unir forças. Tem que andar junto. O pessoal da imprensa, os veículos de comunicação e também os influenciadores, hoje em dia, são fundamentais para os eventos. Entendi. E como que vocês selecionam os influenciadores para cada tipo de evento? Legal. Hoje em dia, os influenciadores estão pegando alguns segmentos, né? Tem alguns que são focados no sertanejo, alguns que são focados no pagode. Então, como a minha praia é o sertanejo, eu sempre pego pessoas que gostam da música sertaneja, que vai, no exemplo, no show do Zezé de Camargo e Luciano, e canta, e grava, traz toda aquela interação do show para o seu público. Então, assim, a galera que eu trabalho particularmente são pessoas que gostam muito de eventos e do segmento sertanejo. Então, a gente acaba filtrando esse público para poder fazer as parcerias nos eventos também. Entendi. Vocês não têm nenhuma dúvida, meninas, sobre os influenciadores? Tudo certo. Tudo certo? E para quem está começando agora, assim, tem interesse no jornalismo, nessa área da publicidade dentro do jornalismo, você tem alguma dica, alguma instrução? Eu acho que quem está querendo começar no curso de jornalismo tem que ter a curiosidade. A curiosidade de saber o que está acontecendo, passou em algum local, viu uma movimentação diferente de forças de segurança, seja ela Corpo de Bombeiros, Polícia Militar. Opa, o que está acontecendo ali? O que está passando? Vou dar um exemplo aqui de uma matéria que eu assinei e ela teve repercussão nacional. Se eu não me engano, em 2024, ano passado, a Diocese de Franca, ela tinha publicado que um padre havia deixado a paróquia. E aí eu falei assim, mas por que esse padre deixou a paróquia, né? Deixou o trabalho que ele vinha desenvolvendo como padre. Deixou como todo mesmo, sabe? E aí o bispo tinha colocado a nota que ele tinha deixado. E aquilo ali me deu o ar de curiosidade. E aí eu fui procurando dali, procurando daqui. E aí eu cheguei no bispo e falei, bispo, surgiu essa informação que esse padre deixou a comunidade católica, o que está acontecendo? E aí o bispo contou que esse padre deixou a igreja católica porque ele iria ser pai e ele tinha descobrido a gravidez e ele queria formar família. Então, assim, o bispo mesmo falou, olha, ele está deixando porque ele vai ser pai, descobriu a gravidez. E esse caso, ele teve uma repercussão danada a nível nacional, entendeu? Então, esse é um exemplo que eu dou para quem quer começar na área. Tem que ter o faro, tem que ter a curiosidade de saber o que está acontecendo. Porque, olha, começou com uma simples publicação da diocese falando que o padre deixou a comunidade católica. Eu fui além, fui querer saber o porquê. E no porquê a gente descobriu essa questão, né? Esse é um dos exemplos de materiais aí que eu fiz que repercutiu a nível nacional. Antes de acabar aqui, eu vou tentar lembrar de mais um para trazer aqui para vocês. Tá bom. E qual foi um dos maiores aprendizados que o jornalismo trouxe para sua vida, assim, tanto no jornalismo quanto na assessoria? O jornalismo, na parte do jornalismo, o que eu mais gosto é do comunitário. O que é o comunitário? Aquela pessoa que está com um buraco no seu bairro que não resolve há mais 6 meses, está com um vazamento na sua rua que não resolve há mais 6 meses, está com um terreno, seja ele da prefeitura ou particular, que ninguém limpa, está trazendo transtornos de escorpião, de sujeira, de mato alto e ninguém faz nada. É aquela vaga, é aquela cirurgia que está sendo esperada há muito tempo e que ela não sai. É aquele prédio público que está abandonado e ninguém faz nada. Então, essa parte do jornalismo, esse cuidado com o povo, é uma coisa que eu gosto muito e que cada ano que passa eu tento fortalecer na minha atuação como jornalista. Que você tem um contato direto ali, você traz esse serviço para o público, né? Então, assim, o jornalista é muito disso, né? Uhum. Verdade. E dentro dessa área da comunicação, quais são os planos, assim, que você tem vontade de
fazer, realizar? É legal essa pergunta. Atualmente eu faço reportagem, né? Faço reportagens para o GCN. No período da tarde eu faço produção de pauta para o Cidade Alerta da Record. E eu penso cada vez mais fortalecer essa parte de assessoria de eventos, porque é uma área que eu gosto muito, né? Eu já venho desenvolvendo um trabalho legal com diversos artistas, fui responsável pelo show do Zezé de Camargo e Luciano, comunicação, né, no caso, Expo Agro, rodeio e outros eventos. Então o meu foco é continuar nesse meio, né? Trabalhando na comunicação de eventos e também nos principais veículos da cidade. Muito legal. Muito legal. Everton, a gente está caminhando assim para o fim do nosso podcast, mas eu quero fazer uma pergunta que eu acho que é essencial no cenário político, social que a gente vive hoje. O jornalismo, ele tem o poder de ditar narrativas, né? Como o jornalista escreve, ele pode influenciar ou não. Como que vocês levam essa parte de escrever uma reportagem da forma mais neutra possível? Isso é uma coisa que é conversada antes, vocês revisam para não tendenciar para um lado, para o outro? Como que é isso? É muito importante ter esse cuidado. Em todos os veículos que eu trabalho e trabalhei, sempre tem alguém acima dos repórteres, para poder ter esse filtrar, porque às vezes o repórter está ali, uma palavra, ela pode dar duplo sentido. E aí, o bicho pega, né? Porque depois de publicada, o pessoal pode ter uma aceitação ou pode ter uma rejeição. E aí vem as críticas. Então, é muito importante ter esse cuidado. A gente tem, sim, lá no GCN, a gente tem editores no período da manhã, da tarde, da noite. A gente discute as pautas em conjunto. E quando tem algum pensamento que às vezes pode estar levando para um sentido duplo, a gente recua, altera e deixa da forma que tem que ser. Levar a informação apurada, checada e transparente. Trazer os relatos. A gente não inventa, a gente traz os acontecimentos e os fatos. Então, é uma linha editorial que a gente tem tanto no portal GCN e também na Record. Ah, sim. Fugindo um pouquinho para os eventos de novo, esse ano foi meu primeiro ano trabalhando como imprensa, com você inclusive, né, nessa parte. E eu queria saber, assim, uma dica para pessoas como eu que está começando nessa parte. O que você fala? Yasmin, primeiramente parabéns, né? Você foi responsável por cobrir o Franca Rodeio Music, depois a resenha. E eu percebi o tanto que você é esforçada, né? E você sabe chegar com um jeitinho, você chega na humildade mesmo, né? Olha, como é que eu posso? É legal fazer esse material, é legal fazer aquilo. Então, assim, eu acho que cada vez mais... É a prática, né? A prática vai te preparando para longo prazo. E qual que é a sua projeção aí? O que você pensa nessa área? O que você quer fazer? Você quer ser repórter? Você quer escrever? Você quer gravar? Eu confesso que gravar, assim, igual eu fiz entrevistando vocês, repórter, eu gostei bastante. Foi muito legal. Também entrevistei. Eu acho que é isso. Porque a prática, ela vai te preparar, né? Porque, lógico que a teoria ela é muito importante. Só que a prática ali, ela vai te preparar, vai te desenvolver. Sim. Então, acho que você está no caminho certo. E você tá mandando bem, hein? Obrigada. E você tem algo que você faz, assim, para melhorar o jeito de falar, de comunicar? Às vezes lê bastante. Tem gente que fala, né, que ler ajuda bastante, né? Eu cheguei a fazer fono por um período. E aí, antigamente, eu atropelava as palavras um pouco. E aí, não era por conta que a minha dicção é ruim, que eu não sei falar as palavras. É porque, às vezes, a minha ansiedade, ela atropela. E aí, eu fui cuidando disso, fui melhorando. E a Fona falou, Everton, você não tem língua presa. Você fala normal, você tem que controlar a ansiedade, senão você atropela. Né? E aí, eu cuidei disso. Uns 3 anos atrás, eu fiz esse preparo com a Fono. E durante o dia a dia, eu faço bastante leitura. Eu gosto de ler coisas de política e também de factual, né? Matérias de polícia. Então, eu foco nesses tipos de textos que me subsidia para escrever também e também para poder melhorar a fala. Muito legal. Muito bacana.
Everton, foi um prazer te receber aqui no podcast da PP. A gente está muito grato por essa troca, por essas dicas. É um assunto, assim, e você é um profissional que com certeza vai agregar e já agregou na nossa formação como publicitário, mesmo sendo, né, um jornalista. Então, eu já agradeço por você ter topado vir aqui hoje. Aí as meninas vão agradecer também. Eu quero te agradecer pela oportunidade que você está dando aqui pra gente, né? De compartilhar um pouquinho sobre a sua história e contar como que é esse dia a dia nessa vida doida de eventos e jornalismo. É uma correria, né? Porque, olha, eu tenho o Gustavo, né? Ele tem 1 ano e 5, e a Letícia. Eu saio de casa às 7, deixo o Gustavo na creche, entro no GCN às 7h30, então a gente vai acompanhando tudo que aconteceu. E aí tem a Laís, que ela vai no plantão policial, aí eu já ajudo ela. Laís, o que tá acontecendo? Vamos fazer junto, vamos subir as matérias, porque de manhã o pessoal quer saber o que aconteceu na noite anterior, né? Então, assim, é uma loucura. E aí eu fico lá no GCN de manhã, participo da rádio, e depois já vou pra Record, e é aquela loucura também, vamos saber o que tá acontecendo, vamos preparar as pautas. Então, assim, eu gosto demais do Hard News, né? Então, eu tenho fortalecido, buscado aprimorar cada vez mais nesse segmento. E tem sido muito legal essas oportunidades. Eu falei que eu ia lembrar um caso aqui que também teve repercussão nacional, acabei de lembrar. É aquele caso envolvendo os estudantes de São Joaquim da Barra que sofreram um grave acidente entre Nuporanga e Salles Oliveira. Eu fui para aquele local e fui a primeira equipe de reportagem, né, de um veículo de comunicação a chegar lá. E teve uma repercussão danada a nível nacional, né? Infelizmente, né? As vidas perdidas. Foi um caso que chamou muita atenção. E, inclusive, me tocou muito, né? Porque nunca tinha sido uma cobertura... Eu nunca tinha feito uma cobertura daquela forma, daquela tragédia, daquela situação. E esse foi um caso que, assim, a gente levou a cobertura a nível nacional. A gente fez o que tinha que ser feito como jornalistas. Apuramos as informações, trouxemos os fatos. E esse foi um dos casos aí que também... me comoveu como estudante, porque eu me coloquei no lugares me coloquei nos lugares daqueles estudantes, porque são todos jovens, né, saindo de suas casas, vindo em busca de uma melhor qualidade de vida. Infelizmente teve aquela fatalidade, e para o meu currículo, né, infelizmente teve esse fato, mas me trouxe uma visão diferente dos fatos e enriqueceu de certa forma como profissional. Everton, para quem quiser te acompanhar nas redes sociais, a sua rotina como jornalista, como é que faz? Pode entrar lá no meu Instagram, @Everton com H e Thales sem os 2 L, hein? Everton Thales. Pode entrar lá que a gente vai divulgando todos os eventos que a gente vai ter o ano passado. Ó, não posso dar spoiler aqui não, mas vai vir muito show bom ano que vem em Franca, que eu vou estar coordenando assessoria e comunicação. Vai vir a resenha também novamente. Então, se você quiser acompanhar os próximos grandes eventos que vai rolar em Franca, entra lá no meu Instagram, acompanha também um pouquinho da minha rotina no GCN, na Record, que vai ser um prazer te receber. Ai, que bom. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio de podcast da PP. Espero que vocês tenham gostado.